Fala, rapaziada, vamos aqui fazer o nosso comentário da prova da UES, primeira fase de geografia. Nós tivemos ali uma prova cobrando conteúdo mais tradicional da geografia, né? Questão de geografia do Ceará, nós tivemos ali questão de população, formação territorial, na verdade, a ocupação do território a partir do litoral, né? Que se deve especialmente à questão da nossa herança histórica, né? O Brasil foi ocupado inicialmente pelo litoral, nós tivemos uma questão falando sobre isso. Vamos começar aqui a partir da questão de número 31, que foi uma questão sobre geografia do Ceará. Como é de esperado, né? A gente sabe que sempre a UES gosta de cobrar este assunto. A questão de número 31 diz o seguinte: as chapadas e costas que limitam o território do Ceará são de formação sedimentar, enquanto as várias serras encontradas no interior da depressão sertaneja, particularmente contornando a distância à faixa litorânea, são maciços antigos de origem cristalina. Bem interessante, né? A questão fala aqui da nossa estrutura geológica, a estrutura geológica do estado do Ceará, né? Fazendo aqui um mapinha esquemático, só para a gente ter mais ou menos uma noção. Né? Imagine aqui o território cearense. Nós temos no nosso território, território cearense, uma estrutura geológica formada por bacias sedimentares nas bordas de um embasamento cristalino. Então aqui eu tenho a região da Ibiapaba, que é um planalto sedimentar em forma de cuesta, certo? Eu tenho a região do Apodi, que é outro planalto sedimentar, nesse caso em forma de chapada, e eu tenho o Araripe, ficou muito grande aqui o nome Ibiapaba, mas dá para você entender. E aí eu tenho o Araripe, né, que é outro planalto sedimentar, também em forma de chapada. Então você sabe que chapadas são planaltos sedimentares, portanto, nas bordas do território cearense, aqui na divisa com o Piauí, na divisa com o estado de Pernambuco, na divisa com o Rio Grande do Norte, eu tenho três planaltos sedimentares: Ibiapaba, Coesta, Araripe e Apodi, Chapada. E no nosso litoral, nós temos a planície costeira, né? A nossa faixa litorânea, toda a planície é sedimentar, então as bordas do nosso estado com estrutura geológica sedimentar. Antes aqui da planície costeira, eu tenho os tabuleiros costeiros, né? Os tabuleiros pré-litorâneos, certo? Que também são formações sedimentares. E o centro, a parte central aqui, a depressão sertaneja, que é uma estrutura geológica, um relevo de estrutura geológica cristalina. Tá certo? E é justamente aqui nessa região da depressão sertaneja nós vamos ter os maciços residuais, que são as serras, né? Que ele chama de serras úmidas, justamente porque nessas áreas nós temos aí a formação de zonas de barlavento, certo? Você sabe que o relevo de serra, por ser um relevo de uma altitude um pouco maior, você vai ter ali a ocorrência de chuvas. Opa, voltou aqui. Deixa eu voltar aqui. E agora apagou foi tudo. Vamos voltar aqui, peraí. Chuvas convectivas, tá? Chuvas, chuvas orográficas. Tá meio ruim aqui o. Deixa eu melhorar aqui com a borracha. Ele tá voltando, ó. Bora lá. Vai dar certo. Caneta. Pronto. Eu tenho nas serras. Por que que ele chama de serras úmidas? Voltando aqui, tá? Por que que ele chama de serras úmidas, né? Você viu aí no comando da questão, ele fala aqui, as serras úmidas. Porque nas serras nós vamos ter a ocorrência de chuvas do tipo orográficas, que são as chamadas chuvas de relevo, né? Você tem aqui a serra,
A parte do relevo que recebe as nuvens, né, é a zona que nós chamamos de barlavento, é a zona úmida, e você normalmente, dependendo da posição do relevo, você tem o lado oposto, é uma região mais seca que nós chamamos de zona de sotavento. Então você tem essa encosta mais úmida, certo? Normalmente nas serras devido à ocorrência de chuvas orográficas, por isso que ele vai chamar de serras úmidas, né? Formação de brejos, olha, formação de brejos, tá? São ilhas verdes, né? Alguns autores chamam de ilhas de maior verdor, onde nós vamos ter ali, em termos de atividade econômica, uma agricultura, o policultivo de subsistência, a policultura de subsistência, falando aqui um pouco da questão econômica dessas áreas, tá? E também há algumas culturas comerciais, como é o caso do cultivo da cana-de-açúcar, tá certo? Beleza? Entre essas serras aí, nós temos, pegando novamente aqui o estado do Ceará, certo? Você vai ter Fortaleza, ó, o Fzinho aqui no litoral. Mais próximo a Fortaleza, eu vou ter a Serra, o Maciço de Baturité. Do lado número 2 aqui, mais ou menos essa posição, você tem a Serra de Uruburetama. 3, você vai ter a Serra da Meruoca. 4, a Serra do Machado, ali região mais sertão central, né? Serra do Machado. 5, a Serra das Matas, onde eu tenho os dois pontos mais elevados do relevo cearense, né? Onde você tem ali a Serra do Pico, o Pico da Serra Branca e o Pico da Serra do Olho d'Água, certo? E aí eu tenho 6 aqui, a Serra da Pedra Branca, e 7 mais ou menos aqui eu vou ter a Serra do Pereiro, tá? Então essas serras são as principais serras aí do que compõem o relevo cearense e, portanto, são formações cristalinas, tá? Os planaltos sedimentares, como eu já falei, a Ibiapaba, o Apodi e o Araripe, são formações sedimentares, se encontram nas bordas do território cearense. E no centro eu tenho a depressão sertaneja, que é cristalina, formação pré-cambriana, e você tem as serras, que também são de formação cristalina, como diz a questão, certo? E aí ele pede exemplos, né? No item A ele fala Serra de Baturité, beleza, maciço de Baturité. Serra do Araripe, não, o Araripe não é serra, né? O Araripe é uma chapada, certo? No sul do estado do Ceará. Serra da Meruoca também não é serra, né? Aliás, desculpa, serra tá certo, Meruoca tá certo. Então, voltando aqui, Meruoca está correto, certo? Então ele errou aqui falando que Araripe era uma serra. Então o item A está falso. O item B, Serra de Uruburetama, perfeito. Serra de Maranguape também está certo. Serra do Apodi. Não, Apodi não é serra, Apodi é uma chapada. A menor das duas aí, né? O Apodi comparado com a chapada do Araripe. Araripe é bem mais elevado. Passa um pouco ali de 1.000 metros de altitude. A costa da Ibiapaba chega a quase 1.000 metros de altitude. E o Apodi é bem menor, né? Chega ali a uns 70 metros de altitude, ali na divisa com o Rio Grande do Norte, tá certo? E o item C diz Serra do Machado, beleza, é serra. Serra da Meruoca também, região ali centro-norte, né? Mais ao norte do estado do Ceará, porção ocidental aí, pegando parte ali, né, da região ali de Sobral. E a Serra de Uruburetama, também serra, está correto. O item C é o gabarito da questão. Né, o item D está errado porque ele chama a Ibiapaba de serra e a Ibiapaba não é serra, a Ibiapaba é um planalto sedimentar na forma de cuesta. Beleza? Ficou bem rabiscado aí, mas acredito que deu para você entender esse contexto do relevo cearense, destacando também a sua formação geológica, as estruturas sedimentares e as estruturas cristalinas que estão aí na base do relevo cearense, tá certo? Vamos para a questão de número 32, é uma questão que trata da hidrografia da China, né? A China, que é um país enorme, tem uma hidrografia que realmente é de grande porte, né? Você tem ali rios entre os maiores rios do mundo, tá certo? E ele diz o seguinte na questão: na Ásia, como no restante do mundo, os rios são fontes de vida, mas em especial destaca-se um que nasce a partir de vários afluentes e é considerado o principal rio dessa parte do globo. Os geógrafos chineses, reconhecem a fonte do seu afluente principal, que fica em uma geleira no oeste da Serra Dangla,
na parte oriental do Planalto tibetano. Nessa bacia hidrográfica foi construída a maior hidrelétrica do mundo, que é a hidrelétrica de Três Gargantas. Essa informação se refere a qual rio, tá? Então, gente, na verdade, a gente pode dizer que essa bacia, a bacia do Yangtze, que é o Rio Azul, tá certo? Que nasce ali na região do Himalaia, ali na região do Tibete, tá certo? Ali você tem hoje as duas maiores hidrelétricas do mundo, tá? No Rio Yangtze eu tenho a hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior, tá? E recentemente foi inaugurada a hidrelétrica de Baetã, que fica ali no Rio Jincha, que o Rio Jincha é um afluente, né, é um tributário, é um rio secundário do Rio Yangtze. Tá? E aí você teria a ideia de Itaipu, a brasileira, né, em terceiro lugar. Itaipu que foi durante muito tempo a primeira, a maior hidrelétrica do mundo. Depois, né, nós tivemos ela em segundo lugar, segunda maior hidrelétrica do mundo, mas recentemente com a inauguração da hidrelétrica de Baetã, no Rio Jincha, que fica na bacia do Yangtze também. Né, então aí a hidrelétrica de Itaipu passou para a terceira maior hidrelétrica do mundo, tá certo? Então ele está falando aqui do rio Yangtze, tá certo? O rio Yangtze, que é o rio Azul, né? O rio Azul, que fica nascente aí na região, na província do Tibete, tá certo? O rio Amarelo, que é o rio Huanghu, ele tem a sua nascente ali na província de Qinghai. O rio Beijiang fica com a nascente na província de Xinjiang. E o rio Tarim, da sua nascente ali, a bacia do Tarim, fica entre as províncias de Xinjiang e a província do Tibete. Então esses são os rios principais. O maior, primeiro lugar aqui, é o rio Yangtze, e o segundo maior é o rio Amarelo, o rio Huanghu, tá? Como ele pediu aí, né, nessa bacia hidrográfica, construída a maior hidrelétrica do mundo, a maior hidrelétrica do mundo tá, que é justamente a hidrelétrica de Três Gargantas, tá aí nas águas, né, do rio Yangtze. Então tá aí a questão de número 32, é o item A. Beleza? Bora, vamos para a segunda, não, agora questão 33, né, a terceira questão de geografia na prova, que é uma questão bem fácil, bem simples, né, bem elementar. Ele fala aí o seguinte: cartograficamente e usando os conhecimentos de posicionamento, é correto afirmar que o Estado brasileiro, que tem como seus limites a oeste os estados do Pará e Mato Grosso, ao sul o estado de Goiás, a leste os estados da Bahia, Piauí e Maranhão, e a oeste, aliás, ao norte, os estados do Maranhão e Pará. Que estado é esse? Cara, vamos fazer o seguinte, ó, você vai lembrar o seguinte, você sabe que Goiás, em 1988, deu origem a um outro estado, né? Qual foi o estado que surgiu a partir do território de Goiás? Você sabe que foi o estado do Tocantins, tá certo, gente? Então, se você pegar aí o único estado brasileiro que no sul do estado eu tenho ali o estado de Goiás, é o estado de Tocantins. E ele deixou bem claro aqui no comando da questão, ó, ao sul, né, do estado, ao sul o estado de Goiás. Então, o único estado que tem ao sul o estado de Goiás é o estado de Tocantins. Então, seria aqui a letra B, a questão de número 33. Beleza? Vamos em frente. Questão de número 34. Essa questão tem um detalhezinho aqui que chama a atenção, tá? Ele diz o seguinte, olha só. Pode-se chamar de deserto qualquer região estéril que sustente poucas formas de vida, tá? Os maiores desertos do mundo são amplas regiões de clima árido. Olha só, tá aqui bem claro no comando da questão, né? No enunciado da questão. Clima árido, certo? Marcado pela escassez e irregularidade de chuvas, além da baixa umidade relativa do ar e da vegetação esparsa ou ausente. O maior deserto do mundo é denominado, gente, o gabarito dessa questão, o gabarito oficial, tá? É o item A, né? A Antártida. Ah, professor, eu não sabia, a Antártida é frio, como é que a Antártida é um deserto? É porque é o seguinte, moçada,
que acontece é que deserto, né, é aquela paisagem onde eu tenho baixa umidade, certo? Então, não necessariamente para ser deserto tem que ser quente, tá? Eu posso ter um deserto quente, eu posso ter um deserto frio. O que caracteriza o deserto não é a questão da temperatura, é a questão da baixa umidade. Temperatura e umidade são coisas diferentes, tá certo? Então eu tenho, por exemplo, os principais desertos quentes, né? Você tem aí o deserto do Saara, né? Você tem o deserto do Kalahari, também na África. Você tem os desertos ali, né, da América do Norte, o deserto de Mojave, certo? Então, mas aí eu também tenho os desertos frios, né? São paisagens de baixa temperatura e de baixa umidade. Por isso que é deserto, porque é de baixa umidade. Então, os desertos frios eu posso destacar aqui o deserto de Gobi, na China, né? A Patagônia, tá certo? E a Antártida, gente. Antártida é o maior deserto do mundo, certo? E é um deserto frio, né? Claro, obviamente um deserto frio, tá certo? Só que tem um detalhe: na questão ele falou de regiões de clima árido, então isso leva o aluno a entender que o item correto seria o item B, né? Por quê? Porque o deserto do Saara é o maior deserto do mundo de clima árido. Embora eu saiba que a Antártida é o maior deserto do mundo, mas na Antártida o clima não é árido, né, gente? O clima na Antártida é o quê? É o clima polar. Então, essa questão tem esse detalhezinho aí, né? Eu coloquei aqui o item B porque é a minha sugestão, tá, gente? Mas você tem gabarito oficial, né? Marca lá o item A. Opa, voltando aqui. O gabarito oficial marca lá o item A. Então, eu vou destacar aqui os dois, lembrando que esse aqui é o gabarito oficial, né? E eu deixaria aqui, né, em aberto o item B, considerando que ele deixou bem claro, novamente, no enunciado da questão, ele trata aí, né, de regiões de clima árido e o maior deserto do mundo de clima árido é o deserto do Saara. De novo, o deserto da Antártida não tem clima árido, né? Tem clima polar. Tá certo? Só esse detalhezinho, questão aí que acredito que pegou muita gente, até porque tem gente que acha realmente que para ser deserto tem que ser quente, né? Levando em consideração esses detalhes que a gente colocou aqui, né, acredito que seria mais coerente a questão aí com o item B como o item correto, tá certo? Mas fica feita aí essa ressalva, vamos para a próxima questão. Questão de número 35, diz o seguinte: leia atentamente o texto, né, que diz o seguinte: a população da cidade de Petrolina, Pernambuco, chegou a 386.686 pessoas no censo de 2022, o que representa um aumento de 31,51% de mais 92.824 habitantes em relação ao censo realizado em 2010. O aumento foi suficiente para que Petrolina superasse Caruaru e Olinda no ranking de maior população de Pernambuco, ficando atrás do Recife e de Jaboatão dos Guararapes. Apesar de ambas serem as cidades mais populosas do estado, né, os dois municípios pernambucanos observaram um encolhimento nos números populacionais, com queda em comparação ao censo de 2010. Beleza? Então ele traz aí informações do censo, do último censo, né, que foi o censo de 2022, e falando desse aumento populacional, né, na cidade de Petrolina, superando aí as cidades de Caruaru e Olinda, né? Beleza. E aí ele diz o seguinte: considerando o excerto acima, é correto afirmar que a população urbana e população da cidade são sinônimos, dado que urbano diz respeito somente à cidade. Aqui tem um detalhe, tá, pessoal? É o seguinte: o que ocorre é que a cidade diz respeito à forma material, a forma física, né? São, na verdade, as ruas, avenidas, a estrutura física, né? A infraestrutura do espaço urbano, a forma material deste espaço é a cidade.
Quando a gente fala de urbano, urbano diz respeito às relações que são produzidas na cidade e a partir da cidade, como por exemplo as relações econômicas. Então isso muitas vezes extrapola os limites desse espaço, extrapola os limites da cidade. Então cidade e urbano não necessariamente vai ser a mesma coisa, tá? Nesse contexto que foi explicado aqui. Então, dado que urbano diz respeito somente à cidade, não. Urbano, muitas vezes, a ideia de urbano é tudo aquilo que se opõe ao rural. Então, isso muitas vezes extrapola os limites da cidade, né? A gente citou aqui o exemplo das relações econômicas, que tem a ver com o urbano, né? E essas relações, elas muitas vezes vão além dos limites físicos da cidade. Então, não é correto o que diz o item A, urbano diz respeito somente à cidade, não necessariamente, tá? Então, o item A é falso. O item B diz: a população é o único e exclusivo critério para medir, né, mensurar a urbanização em algum lugar e, portanto, o seu crescimento. Não, né, gente? A gente sabe que a população ela é importante, a gente mede a urbanização a partir do crescimento populacional, mas não somente a partir do crescimento populacional. Você também tem aí a expansão do tecido urbano, né, da malha urbana, do espaço da cidade que cresce a partir da urbanização. Então, o item B também está falso, né? Quando ele usa aí único e exclusivo critério, não é a população, tá certo? Item C, a população não é o único e exclusivo critério, tá certo? O item C diz: há uma confusão entre os conceitos de cidade e município, pois eles não são similares e refletem realidades espaciais distintas. Isso é verdade, tá, pessoal? Então, assim, as pessoas às vezes confundem, porque o que é o município? O município é a menor unidade administrativa do Estado, né, onde você tem ali o executivo, exercido pelo prefeito, né, o legislativo, os vereadores. Então, a menor unidade administrativa do Estado é o município, tá? E no município eu posso ter tanto o espaço urbano como o espaço rural. Então, assim, o município ele não é sempre o mesmo espaço da cidade. Ele pode ser, por exemplo, Fortaleza é uma cidade que o seu espaço urbano foi crescendo, e hoje o município de Fortaleza não tem mais zona rural. Já há bastante tempo isso, né? Mas você tem muitos outros municípios onde eu tenho ali, dentro dos limites municipais, uma área urbana e outra área rural. Então, realmente, há uma confusão, né? Entre esses conceitos de cidade e município. Eles não são similares. O município pode ter o urbano, pode ter o rural, você pode ter uma cidade dentro do município e ainda assim uma zona rural, né? E refletem realidades espaciais distintas. Perfeito, o item C é o item correto da questão 35. O item D diz: o censo demográfico é uma pesquisa desenvolvida a cada 10 anos, beleza, né? E quantifica somente a população urbana. Não, né, gente? O censo pega a população geral, tá certo? No campo também. Então tá aí, questão de número 35, letra C. Questão 36. Leia atentamente o excerto a seguir. Ele diz: os baixos custos de transporte e comunicação podem facilitar a dispersão e a descentralização da atividade por espaços geográficos cada vez mais amplos. A quase eliminação do tempo e dos custos de transporte como fator determinante para a decisão da localização permite que o capital explore diferentes oportunidades de lucro em lugares extremamente díspares. As divisões de trabalho dentro de uma empresa podem ser descentralizadas para diferentes locais. A deslocalização produtiva se torna possível e o elemento de monopólio na concorrência é reduzido. As especializações regionais e as divisões do trabalho se acentuam porque pequenas diferenças de custo, como impostos locais, se traduzem em mais lucro para o capital, tá certo? Esse é um texto aí de David Harvey, né? O geógrafo David Harvey, e aí diz assim: no comando da questão, de acordo com a passagem acima, é correto afirmar, tá? Na verdade, gente, o David Harvey ele traz aí a ideia de compressão do espaço-tempo, certo? Então foi o que nós percebemos, né, gente, ao longo da história.
a evolução tecnológica, especialmente no setor de transporte, olha, o avanço tecnológico, principalmente aí no setor de transporte e no setor de comunicação, promoveu a compressão do espaço-tempo. Então, se você pegar, por exemplo, né, lá no período das grandes navegações, quando Pedro Álvares Cabral veio com a sua expedição ao Brasil, uma viagem que vai durar ali 44 dias, né? Então, quanto tempo você leva hoje para sair do Brasil para a Europa ou vice-versa, né? Então, é questão de horas, né, gente? Então, assim, nós tivemos realmente, por conta do avanço dos transportes, né? É como se o tempo tivesse sido reduzido, né? E o espaço também, a ideia de locais, é claro, o mundo não ficou menor, né? Claro, né? Fisicamente o espaço é o mesmo, né? Agora, assim, a ideia de distância ela mudou completamente, né? Então, tempo e espaço tornaram-se aí conceitos muito relativos, tá? E é justamente isso que vai acontecer por conta do avanço tecnológico, como já foi citado, especialmente no setor de transporte e no setor de comunicação. Então, o que é que as empresas vão fazer? Elas vão começar a perceber que torna-se, então, possível a gente descentralizar muitas atividades econômicas. Aquelas atividades que tradicionalmente estavam concentradas nos países desenvolvidos, né? Aí começa a se perceber o quê? Olha, lá na Índia a mão de obra é mais barata, né? Lá no Brasil a mão de obra também é mais barata. Lá no México a legislação ambiental é mais frágil. Então isso começa a motivar as empresas a deslocarem parte dos seus processos produtivos para essas regiões, né? Essas regiões vão se especializar em determinadas etapas do processo produtivo. Claro, as regiões onde os custos são menores, onde você consegue ter ali um lucro maior, as empresas passam a ter um lucro maior, né, nessas áreas onde você tem menores custos, né, e, consequentemente, a atividade produtiva ela vai se espalhar pelo mundo, escolhendo algumas áreas onde os custos são menores. O resultado disso é o aumento das desigualdades, porque você vai concentrar recursos, né, em algumas áreas, em outras não. E isso vai ampliar as disparidades regionais. É uma característica, né, da globalização. Tá? Então, a globalização traz esse processo de desigualdade. Nós sabemos que a globalização é um fenômeno excludente e esse é um dos aspectos, né, que contribui para esse contexto de exclusão que a globalização promove no espaço global, tá certo? E aí a gente parte aqui para os itens, né? Como ele disse, é correto afirmar o quê? O item A diz assim: o tempo é um fator menos importante que o espaço para as oportunidades lucrativas de investimento e expansão geográfica do capital. Olha, é complicado você afirmar isso aqui, né? Porque assim, o tempo ele não é mais ou menos importante que o espaço e vice-versa, né? O tempo e o espaço são fundamentais nesse contexto que foi explicado aqui para que você tenha uma maior expansão do capital, né? E o aumento da lucratividade das grandes empresas, tá? Então não dá para a gente, né, bater o martelo e dizer que ele é menos importante. Ele é tão importante quanto o espaço, né, nesse processo de expansão dos investimentos e da lucratividade, a expansão geográfica do capital, como diz o item, tá? Então, o item A falso, o item B diz: o capital se apropria e, ao mesmo tempo, produz, mediante o tempo e o espaço, as oportunidades de auferir maior lucratividade em determinados contextos históricos. Beleza? E em locais particulares, de modo homogêneo e equitativo. Aí não, né, gente? O capital vai escolher justamente aquelas áreas onde eu consigo ter uma lucratividade maior, menores custos, né? Maior exploração, muitas vezes, da força de trabalho, né? Se beneficiar de uma legislação mais frágil do ponto de vista a legislação trabalhista, a legislação ambiental, isso pode facilitar algumas atividades e ampliar a margem de lucro dessas atividades. Então, isso, na verdade, não se distribui de forma homogênea. Existem áreas que vão ser mais exploradas do que outras, tá? Então, justamente é o que gera essa disparidade, é o que gera essa desigualdade, tá? Então, o item B está falso, quando ele fala que é de modo homogêneo e equitativo. Se fosse assim, não geraria essas desigualdades que são típicas do processo de globalização. Então, o item B falso também. O item C diz: na medida em que o capital
se beneficia pelas novas tecnologias de transporte e comunicação, e a gente sabe que é o que acontece, né? Isso mesmo. Há uma maior homogeneização. Olha ele de novo usando aqui a palavra homogeneização, gente, ó. De novo, né? Isso não ocorre de forma homogênea, e sim de forma heterogênea, escolhendo aquelas áreas onde eu tenho maiores oportunidades de lucro, né? Então, tá aí, o item também é falso. E aí, nos resta o item D, que diz: as diferenciações espaciais, por meio das especializações regionais, são reflexos da dispersão geográfica do capitalismo, que, ao contrário de oferecer oportunidades iguais, olha aí como ele está aqui negando agora, ó, não são oportunidades iguais, é o contrário de oferecer oportunidades iguais de crescimento em muitos lugares, aprofunda o quê? Aprofunda as diferenças, ó, as diferenças territoriais, ou seja, aumentando as desigualdades regionais, as disparidades regionais. É exatamente isso. O item D é o item correto da questão 36. Beleza? Vamos para a próxima, questão de número 37. E, como era de esperado, né, gente, era muito provável realmente que a UES trouxesse aí uma questão sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, tá certo? Que aconteceram aí no primeiro semestre deste ano, 2024. A questão 37 trata exatamente disso. Diz o seguinte: escreva F ou V, conforme seja verdadeiro ou falso, o que se afirma a seguir a partir da dimensão geográfica dos desastres naturais no Rio Grande do Sul no ano de 2024. É claro, né, gente, que nós temos ali vários fatores por trás do que aconteceu, né? Por trás desses desastres, desse desastre natural que aconteceu, ele coloca até aqui entre aspas, né? Nem tão natural assim, existe aí também um processo antrópico, né? Resultado da ação humana, mas existe também elementos naturais que contribuíram para esse desastre, né? Para essas enchentes no Rio Grande do Sul. Eu destacaria aí o El Ninho, ano passado e até o primeiro semestre desse ano nós tivemos aí o El Ninho. Nós sabemos que o El Ninho aumentam as chuvas no sul, na região sul, né? Isso é um fenômeno natural, tá certo? Aí você tem, independe da ação humana. A ação humana pode potencializar o El Ninho, professor? Pode, né? Com as mudanças climáticas e tudo mais. Mas, independente de ação humana, o El Ninho pode ocorrer, né? É um fenômeno essencialmente natural, tá certo? Aí você tem, claro, né, as ações humanas que contribuíram para as enchentes no Rio Grande do Sul, ações antrópicas. E aí eu destacaria o quê? O desmatamento, especialmente o desmatamento da mata ciliar, a mata que fica na margem dos rios, certo? A mata ciliar protege o rio do processo de assoreamento, né? Porque quando você tem um assoreamento dos rios, você diminui a capacidade que o rio tem de reter água das chuvas. O rio vai perdendo profundidade. Então essa água não vai para dentro do rio porque não tem mais espaço para ela vai transbordar, vai inundar, né, a cidade. Então o desmatamento da mata ciliar, o assoreamento dos rios, que é consequência aí, ó, o assoreamento dos rios, né? A expansão da manta asfáltica, o asfalto, né? Asfalto e concreto na cidade que impermeabiliza o solo quase não sai, permeabiliza o solo, tá certo? E aí o solo perde a capacidade de absorver a água da chuva, né? Seria ideal para reabastecer ali os aquíferos, os lençóis freáticos, mas aí não, com o asfalto, com o concreto, essa água vai se acumulando na superfície e contribui também bastante aí para as enchentes urbanas, né? Então, ó, destaquei aqui o El Ninho, é um fator, o segundo fator que a gente vai destacar as ações antrópicas, e um terceiro fator, gente, claro, a gente não pode deixar de destacar aqui o aquecimento global, né? As mudanças climáticas, né, que vão muitas vezes potencializar fenômenos que são naturais, né? Chuva na região sul é natural, mas as mudanças climáticas podem potencializar essas chuvas, né? Como também pode potencializar os fenômenos de seca em regiões de clima mais seco,
E às vezes até em áreas mais úmidas, né? Como nós temos, por exemplo, a seca na Amazônia. O clima da Amazônia é um clima equatorial, é um clima úmido. Nós estamos tendo ali processos de seca por influência das mudanças climáticas, tá? Então a gente não pode deixar de fora aqui, né, as mudanças climáticas como um processo que também vai influenciar esses desastres que aconteceram lá com as enchentes no Rio Grande do Sul, certo? Então vamos para o que a questão está pedindo. Ele diz o seguinte: as inundações que ocorreram em diversas cidades do Rio Grande do Sul revelam a pouca atenção às políticas relacionadas às questões ambientais. Então, como eu disse, existem ali fatores políticos também, né, que vão contribuir para o que aconteceu, né? A política urbana, as políticas voltadas ali para a preservação ambiental, que poderia muitas vezes evitar o desmatamento, tudo isso que a gente acabou de explicar. Então, há pouca atenção às políticas relacionadas às questões ambientais que poderiam mitigar, ou seja, reduzir ou até mesmo evitar desastres como esse. Perfeito, o item está correto, verdadeiro. O segundo diz o seguinte: os impactos vivenciados pela população foram homogêneos. Não foram, né, gente? Não tem como ser. E aqui, galera, entra um conceito, né, de racismo ambiental. Né? Não sei se você já ouviu falar. O racismo ambiental diz respeito à vulnerabilidade de alguns grupos sociais em relação aos desastres ambientais. Né? Então, nós sabemos que no Brasil, no caso, as populações pretas, pardas, população de baixa renda, né, elas estão mais suscetíveis a sofrer os impactos dessas tragédias. Né? Porque muitas vezes são populações que moram à beira dos rios, diferente de você morar numa região mais distante, uma região mais, né, dessas áreas de margem de rio, uma região onde eu tenho ali uma condição de maior proteção em relação aos impactos, né, ambientais, tá certo? Então, margem de rio, encosta de morro, né, essas populações elas estão muito mais vulneráveis aos impactos provocados por esses desastres, aos efeitos desses desastres naturais. Tá certo? Então, existe uma espécie, como se fosse mesmo um racismo ambiental, né? Alguns grupos que são discriminados no que diz respeito à proteção desses problemas, né, ambientais, como foi esse que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. É claro que as populações mais pobres estão mais sujeitas a isso. É claro que, no caso do Brasil, por conta da questão da discriminação, do preconceito, da nossa herança colonial, a discriminação de grupos pretos e pardos, essas pessoas estão mais vulneráveis a esses processos, tá? Então a gente vai chamar isso aí de racismo ambiental. Portanto, eu não posso dizer que os impactos vivenciados pela população foram homogêneos, porque não foram, né? A população marginalizada, como foi os grupos que eu acabei de citar, eles foram muito mais impactados do que outros grupos que são mais privilegiados na sociedade. Então os impactos não foram vivenciados de forma homogênea, tá? Então esse item aqui está falso. O próximo diz: as mudanças climáticas não têm relação com as inundações. Eu acabei de destacar aqui, né, gente, ó, as mudanças climáticas, tá? Né? Então tem total relação. Tá falso também. E o último diz: as diferenças sociais de renda e raça se tornaram visíveis com as inundações. Aí entra de novo a questão do racismo ambiental. Ó. As diferenças sociais de renda, a população mais pobre, né, e raça, né, aí você tem os grupos pretos e pardos, né, gente, que são mais discriminados, têm menos acesso, né, e aí por conta disso são mais vulneráveis, certo? Se tornaram visíveis com as inundações, pois as populações mais vulneráveis, que sofreram com perdas materiais e imateriais, são em sua maior parte, tá aí, ó, gente, ó, preto, pardo e a população de baixa renda. Perfeito, aí você tem o item está verdadeiro. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, letra D, gabarito da questão 37. Beleza? Bora encerrar agora com a questão de número 38. Traz novamente um texto que diz o seguinte: leia com atenção a seguinte passagem. Dados do censo de 2022
divulgados nesta quinta-feira, 21/3, mostram que 111,28 milhões de pessoas vivem próximo ao litoral brasileiro, em uma faixa de território que inclui domicílios localizados a uma distância máxima de 150 quilômetros da costa. Isso representa 54,8% do total da população em 2022, que era de 203,08 milhões de habitantes. De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em relação a 2010, houve aumento de quase 5 milhões de pessoas em números absolutos, eram 106,37 milhões. Tá? No entanto, a parcela da população vivendo no litoral em relação ao total da população recuou, já que era de 55,8% na ocasião. Então, considerando a passagem acima, apresentada, assinale a afirmação falsa. Olha só, ele quer aqui o item falso. A UES gosta muito de perguntar, né? Pedir o item falso, apesar de que nas questões de geografia, somente essa estava pedindo aí o item falso, tá certo? Então aqui, gente, vamos lembrar o seguinte, né? O território brasileiro ele foi ocupado inicialmente pelo litoral, isso diz respeito a uma herança colonial, né? Os colonizadores chegaram pelo litoral ali, iniciaram o processo de ocupação do território brasileiro. Posteriormente, foram aí que surgiram, foi nessas áreas, né? Foram nessas áreas que surgiram as principais capitais e vão concentrar ali investimentos, todo o processo de expansão industrial, e isso vai concentrar habitantes ainda mais nessas áreas, tá certo? Então, nos últimos anos, a gente tem percebido um processo de interiorização da população, né, brasileira, né, em virtude do aumento do custo de vida nessas áreas, um aumento de custo de produção também das atividades econômicas nessas áreas mais centrais, nas capitais, o processo de deseconomia de escala. Muitas empresas vão buscar locais mais ali voltados para o interior do continente, onde os custos de produção são mais baixos, né? E isso vai atrair a população para essas áreas. É o crescimento das cidades médias, que o IBGE classifica como cidades que têm ali entre 100 mil e 500 mil habitantes. Então aí junta, né, essa questão das empresas estarem buscando redução de custos nessas áreas mais interioranas, e com o desejo mesmo da população de viver em áreas onde o custo de vida é menor, onde você tem, no interior, o custo de vida é menor, onde você tem, teoricamente, menos violência, onde você tem menos congestionamento, onde o déficit habitacional não é tão grave como nas áreas mais centrais, né, no caso aí das capitais, onde você tem uma taxa de desemprego que muitas vezes é menor nas grandes cidades, a questão do desemprego é mais grave e tudo mais. Então, isso tudo fez com que a nossa população, aos poucos, fosse buscando essas áreas, né, mais interioranas. Isso é um processo mais recente, né, mas historicamente a gente, né, o Brasil é um país onde a população se concentra nessa faixa litorânea por uma questão mesmo de herança colonial. Então, considerando a passagem acima apresentada, assinale a afirmação falsa. O item A diz: mais da metade da população brasileira se concentra na faixa litorânea devido à presença de amplos espaços rurais. Não é por causa disso, tá, gente? Que possibilitam a produção agrícola em larga escala. Não é nada disso, nada disso. Então, essa concentração da população brasileira na faixa litorânea tem relação direta com a nossa herança colonial. Nós tivemos o nosso território ocupado a partir do litoral, né? Então, isso seria o correto, tá certo? Então, ele quer o item falso, então tá aí, é o item A, o item falso para a questão de número 38. Beleza? Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Estamos à disposição de todos vocês. Valeu, um grande abraço, até a próxima. Deu certo? Vem aí, me enrolei com esse negócio. Rapaz, não tem